Alô, galera, aquele abraço! Chegando para fazermos um balanço desta reta decisiva de Campeonato Brasileiro, jogos desta quarta-feira pela 37ª rodada, a penúltima da Série A do Campeonato Brasileiro. Que está coroando esse cara aqui, ó, goleador máximo absoluto, Germán Cano, argentino, 25 gols no campeonato, 43 na temporada. Cano marcou um dos gols da goleada do Fluminense hoje, 3-0 em casa para cima do Goiás. E o Atlético Paranaense, hein? Perdia em Goiânia para o Atlético Goianiense por 1-0. Segundo tempo de partida, o Uruguai Terãs meteu um canhotaço, uma famosa bucha. Entrou no ângulo, golaço do Terãs, 1-1 entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. E esse empate praticamente coloca o Furacão, falta talvez um pontinho para o Furacão e garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E com o empate em casa, o Atlético Goianiense, o Dragão, está virtualmente rebaixado. Por falar em rebaixado, o Ceará jogou com o já rebaixado Avaí em Florianópolis, perdeu por 2-0, tinha que vencer a partida, perdeu por 2-0, o jogo estava 1-0 para o Avaí, Mendonça perdeu uma penalidade máxima, derrota do Ceará por 2-0, o Ceará matematicamente rebaixado. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, um balanço desta penúltima rodada, que vai ter 2 jogos ainda nesta quinta-feira à noite. Tem Botafogo e Santos, tem também Atlético Mineiro e Cuiabá. Antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO. Acesse o site da KTO. Não tem aplicativo, é site kto.com. Vai lá, faz teu primeiro depósito, usa o código Paulinho e, consequentemente, ganha 20% de bônus. Entrou no site da KTO, kto.com, fez tua inscrição, fez teu depósito, colocou o código Paulinho, colocou 50, por exemplo, lá, R$50. Colocou o código Paulinho, entrou no chat. Pessoal da KTO, Paulinho disse que eu tenho 20% de bônus. Como é que é a situação aí? Como é que é esse esquema aí? Na hora, o pessoal vai te dar mais 20%. Colocou 50, vai ter mais 10, então 60 para poder brincar. Aí não esqueça, hein? Tem o bolão da KTO para a Copa do Mundo, que começa dia 20 de novembro, agora no Catar. Aposta de R$5, podendo ganhar meia milha, quase 500 milhões de reais em prêmios aí, se você apostar R$5 na KTO. KTO.com, no bolão da Copa. E não esquece, hein? Não, no teu primeiro depósito, o código é Paulinho. Vamos lá então, pessoal, de trocar aqui a tela para falarmos da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras de virada bateu o América Mineiro por 2-1. O Gustavo Scarpa, que fez um dos gols da partida, se despediu no Allianz Parque e no final da partida deu uma coletiva falando à beira do gramado aí que quer jogar contra o Inter na última rodada, então está à disposição da comissão técnica para jogar contra o Inter no domingo aqui no Beira-Rio. Palmeiras 81, campeão brasileiro. Inter 70 pontos, Fluminense 67. O vice-campeonato agora está restrito a esses 2 times, a Inter e Fluminense. Por quê? O Coringão acabou empatando com o Coritiba em 2-2, chegou a 65, não pode mais, consequentemente, alcançar o Inter, no máximo vai a 68. Então, Inter e Fluminense disputam aí o vice-campeonato brasileiro. O Inter domingo enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio e o Fluminense joga contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Aliás, o Braga, hein? Que fiasco do Bragantino na noite desta quarta-feira, foi ao Castelão, em Fortaleza, e perdeu por 6-0, meia dúzia a 0 para o Fortaleza. Depois eu falo do Fortaleza aqui, que briga por vaga na Copa Libertadores, já é G8 aqui o Fortaleza. Então aqui, ó, Inter e Fluminense. O Inter joga pelo empate. Se o Inter empatar com o Palmeiras, é vice-campeão. O Fluminense só poderá conquistar o vice-campeonato, primeiro, se o Inter perder para o Palmeiras e se ele, Fluminense, derrotar o Bragantino. Derrota do Inter, vitória do Fluminense, os dois vão empatar com 70 pontos, aí o Fluminense vai ultrapassar o Inter pelo número de vitórias. O Flu vencendo vai a 21 vitórias contra 19 do Inter. Mas o Inter joga pelo empate. Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo, garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Atlético Paranaense, que empatou com o Dragão em Goiânia 1-1, tem 55. Na noite desta quinta-feira, Na noite desta quinta-feira é muito bom. Hoje à noite, portanto, quinta-feira, teremos aí às 8 horas em BH o Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Se o Atlético vencer, o Atlético vai a 55 pontos e 14 vitórias, vai igualar em pontos com o Furacão. Os dois vão ficar com 55 pontos. Furacão na frente ainda por ter 15 vitórias contra 14 do Galo, ok?
Então isso vai acontecer aí se o Galo vencer o Cuiabá. Aí é o seguinte, pessoal. Aí na última rodada, se o Galo vencer, o Atlético Paranaense tem o Botafogo em casa, tá? O Furacão recebe o Botafogo em casa. Aí o Furacão vai jogar por uma vitória simples contra o Botafogo. Por quê? Porque o Galo, no máximo, vencendo, vai a 55 pontos e 14 vitórias. E se o Galo vencer o Corinthians em São Paulo, vai a 58 pontos e 15 vitórias, certo? 14 vencendo o Cuiabá, 15 vencendo o Corinthians em São Paulo. Se o Atlético Paranaense vencer o seu jogo em casa contra o Botafogo na última rodada, vai a 55 pontos e 16 vitórias. Então o Furacão joga por uma vitória simples. E se o Atlético Mineiro, hoje à noite, não vencer o jogo, empatar ou perder para o Cuiabá, o Furacão vai jogar por um simples empate em casa contra o Botafogo na última rodada para garantir, portanto, a vaga direta na Copa Libertadores da América. O Fortaleza, hein, que goleou o Bragantino por 6-0, entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Fortaleza que durante muito tempo foi lanterna da competição, durante muito tempo esteve na zona de rebaixamento e cresceu muito aí no segundo turno da competição. O Fortaleza tem 52 pontos, 14 vitórias, o Galo tem 52 pontos, 13 vitórias. Claro, o Fortaleza só vai terminar a rodada aqui no G8 se o Galo perder em casa, né, nessa quinta-feira à noite para a equipe do Cuiabá. Caso contrário, isso não vai acontecer, tá certo? Então o que pode realmente ocorrer é isso: se o Galo perder para o Cuiabá, o Fortaleza fecha a rodada aí, consequentemente na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Deixa eu passar para baixo aqui. O Botafogo também joga na rodada. O Botafogo enfrenta em casa o Santos. É duelo direto aqui, os dois ainda estão brigando por vaga, pelo menos na pré-Libertadores. Santos 50, aliás, o Santos 47, o Botafogo 50. Se o Santos vencer os dois jogos que tem pela frente, vai a 56. Então poderia chegar na zona de classificação aqui, certo? Mas claro que melhora aqui a condição do Botafogo. Se o Botafogo vencer os dois jogos, o Botafogo tem o Santos em casa nesta rodada e na última rodada enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. Se o Fogão vencer os dois jogos, vai a 56 pontos, 16 vitórias. Para ter uma ideia, hein? Se o Furacão vencer o Santos hoje à noite em casa e vencer o Furacão em Curitiba, ele vai ultrapassar o Atlético aqui, ó. Por quê? O Furacão só joga contra o Botafogo agora na última rodada. O Botafogo tem dois jogos, Santos e Atlético Paranaense. Se o Fogão vence os dois jogos, vai a 56 e ultrapassa aqui o Atlético Paranaense. Pode até brigar o Botafogo ainda por vaga direta na Copa Libertadores da América, desde que vença hoje à noite no Engenhão, no Newton Santos, a equipe do Santos. Parte de baixo da tabela, pessoal. Juventude empatou com o Flamengo, pintando a primeira vitória do Juventude sob o comando do Celso Roth, 2-1 em Caxias do Sul, 46 do segundo tempo, empatou o Flamengo. Aí o Juventude não venceu. Juventude 22, Avaí 32, Ceará 34. Esses três times aqui matematicamente rebaixados para a Série B da próxima temporada. O Atlético Goianiense, pessoal, ele só não está matematicamente rebaixado. Eu explico por quê. Ele está virtualmente rebaixado. No máximo, se ele vencer, ele empatou em 1-1 com o Furacão. Se ele vencer o último jogo, o Atlético Goianiense enfrenta... Quem é que pegou o Furacão? Dá uma olhadinha pra mim, produção, quem pega o Atlético Goianiense, agora eu não lembro aqui, na última rodada. Eu acho que é o América em BH. O América em BH, o Atlético joga com o América em BH. Se o Atlético vencer o América em BH, ele vai a 38 pontos, 9 vitórias. O Cuiabá, que ainda joga na rodada, esta noite contra o Galo, lá em BH, já tem 38 e 9. O problema é o seguinte, ó. O Cuiabá tem saldo menos 9, negativo 9, e o Atlético Goianiense tem saldo negativo 18. Então dá para dizer que o Atlético vai ser rebaixado. Mesmo que o Cuiabá perca os seus dois jogos que tem pela frente, agora por fazer, esta noite contra o Atlético Mineiro e depois na última rodada contra o Coritiba em casa, mesmo que o Cuiabá perca os dois jogos, o Dragão, o Atlético Goianiense, não vai tirar aqui 9 de saldo na relação aqui direta com o Cuiabá. Então, a questão é só virtual mesmo. Juventude, Avaí e Ceará já matematicamente rebaixados e o Atlético Goianiense é só jogar a última rodada, que a tendência realmente é que no domingo ele esteja rebaixado para a Série B da próxima temporada. Balanço, portanto, desta 37ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro, que só termina hoje à noite com 2 jogos, confirmando no Engenhão do Newton. O Santos tem o Botafogo contra o Santos. Em BH, no Mineirão, o Atlético Mineiro, o Galo, recebe a equipe do Cuiabá. Isso aí, fui, tchau, abraço.